Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, espero de coração que todos vocês estejam ótimos e super animados aí pra gente dar continuidade na nossa aulinha sobre programação em R, tá? Hoje a gente vai trabalhar com mais exemplos, tá? Na programação aqui, de como que a gente aplica aqueles operadores, tá? Aplica funções, aplica outras coisinhas que a gente já viu em aula, tá? Então a gente vai ver em alguns exemplos mais práticos aqui, beleza? Tá, então vamos lá, ó. Eu já salvei meu script aqui de outros operadores, tá? Vou criar um novo aqui. E vou chamar do seguinte, ó. Eu vou pegar esse cabeçalho. Tá, vou colar ele aqui e vou colocar assim, ó. Exemplo. Exemplo. 2 pontos, tá? E a gente vai falar aqui sobre um exemplo de cálculo de fold change. Olha que legal. Fold change. Isso, tá? Ok, cálculo. Vou deixar assim. Fold change. Em R. Ok. Tá? Só, num cenário ideal, o que a gente iria fazer? A gente iria importar um dado CSV, um dado do Excel, tá? Uma tabelinha de dados e iria analisar esse dado, tá? Como a gente não aprendeu ainda, né, a importar os dados do Excel, a trazer eles para cá, tá? É porque isso aqui eu vou ensinar vocês um pouquinho mais para frente ainda. Então a gente vai simular esses dados aqui, belezinha? Belezinha, já. Então como que a gente vai simular esses dados? Vamos lá. Eu vou chamar aqui de passo 1, tá? Então o passo 1 seria o quê? Tá? Passo 1, ele seria importar os dados, né? No caso, a gente vai simular os dados aqui, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho expressão gênica em amostras tumorais. Tá, qual é essa expressão, né? Expressão... Vou colocar assim, expressão tumor recebe, tá? Vou juntar um grupo de expressão aqui, então, 15, 8, 22, posso colocar o 10, 18, 12, 25, vamos colocar 7, 19 e para encerrar o 14, tá? Então, criei esse grupo de expressão do tumor. Também vou criar uma expressão aqui que vai ser o seguinte: expressão gênica, tá? Em amostras normais. Olha que legal, tá? Então vou criar aqui, ó, expressão normal, tá? Recebe. Olha que legal. Expressão normal recebe 5, 3, 7, 4, 6, 5, 8, 2, 6 e 4. Tá? Então, se a gente olhar aqui, a expressão do tumor tem 10 elementos, a expressão normal também tem 10, então, relacionados, né? Então, essa amostra sim que é do tumor, essa daqui do normal, então, tá? Então, a gente consegue ver ali 10 amostras de um, 10 amostras no outro, ok. Tá. Prosseguindo, então, vamos criar aqui, ó, um data frame. Já o que é data frame? Mais pra frente vocês vão entender melhor, tá? Mas basicamente ele é uma tabelinha de dados, tá? Para organizar os dados, tá? Então vamos criar um data frame. Olha que legal, pessoal. Já vou adiantar aqui então como que cria esse data frame. Então, ó, dados expressão, vou abrir aqui, ó, sinalzinho de menor e o traço, né? Porque ele vai receber o quê? A funçãozinha é o data.frame, tá? Eu poderia escrever tudo aqui na frente, mas eu gosto de fazer essa quebra de linha para ficar algo mais organizado. Então é o seguinte, ó, na minha primeira coluna eu vou colocar o gene, né? Quem é o gene? É o nome do gene, tá? Então eu vou chamar essa funçãozinha aqui do paste zero, tá? E vou colocar assim, ó, gene,
Ok. E vou chamar de 1 até 10. Ou seja, o que ele está fazendo? Eu só vou selecionar até aqui, ó, para você ver o que ele está fazendo. Gene 1, Gene 2, Gene 3 e assim por diante, tá? Então a gente já economizou tempo aí para não ter que ficar digitando Gene 1, Gene 2, tá? Já criamos uma sequência, ó. Já estamos utilizando os operadores. Lembra que isso aqui foi da aula passada, dos outros operadores, que a gente já usou concatenação, já utilizamos o operador de atribuição, tá? Então, tudo neste exemplo aqui. Funçãozinha nova, que é para grudar, tá, os elementos, mas a gente está grudando um com o outro ali, então, Gene 1, tá, Gene 2, tá, Gene 3, beleza? Ok. Outro operador aqui, ó, que é o sinalzinho de igual, então ele é utilizado dentro do data frame ali para você criar uma coluna, tá? Então vai ter uma coluna Gene, né? Beleza, vírgula. Vou criar uma outra coluna. Qual que é essa outra coluna? Vou colocar assim, ó, expressão tumor, tá? Expressão tumor recebe quem? A expressão tumor mesmo. Beleza? Vírgula, expressão normal. Recebe a expressão normal. Tá? E bora, terminou. Ctrl Enter. Prontinho, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, em cima de dados de expressão, ele abre uma tabelinha para mim dizendo que o Gene 1 no tumor tá 15, no normal tá 5, no Gene 2 o tumor tá 8, no normal tá 13 e assim por diante, tá? Então, prossigo aqui. Ok, tá? Beleza, criei essa tabelinha de dados, tá? Eu posso até fechar ela aqui, tá? Jean, e se eu quisesse ver ela aqui no meu console, tem como? Tem, é só você escrever, ó, dados, expressão, tá? Então, ela aparece aqui no console também, tá? Então, tem esses dois tipos de visualização de dados aí. Ok, então, eu posso exibir os dados, né? Então, tem o view com V maiúsculo, tá? De dados expressão, que ele abre essa tabelinha aqui, e temos o outro que é o print, né? Que é o que a gente já está acostumado. Print, dados expressão, que daí ele mostra aqui no console. Belezinha, já entendi. Esse foi o passo 1. O passo 2, pessoal, é o seguinte, ó. Passo 2, né? O que a gente vai fazer nesse passo 2? Vamos calcular o fold change. Como que a gente calcula esse fold change, né? Vamos colocar assim, ó, dados, expressão, e vamos colocar uma nova coluna, tá? Para isso a gente vai utilizar o operador do cifrão, tá? Olha aí, mais um outro operador, tá? Que ele vai fazer? Ele vai acessar as colunas do seu data frame, tá? Então, se eu quisesse uma coluninha aqui, pode ser o gene, pode ser expressão tumor, pode ser expressão normal, tá? Eu cliquei o tab do meu teclado, tá? Por isso que ele abriu essas linhas aqui. Tá? Mas não, eu quero criar uma nova, tá? E como que vai ser o nome dessa nova coluna? Vai ser fold change. Fold change recebe, tá? Então vou aplicar um cálculo aqui de dados, expressão, a coluna expressão tumor em relação a dados expressão, a coluna expressão normal, tá? Aí, olha que legal que tá ficando, ó. Posso abrir um pouquinho mais? Tu viu que ele passou da linha aqui na vertical, tá? O que eu posso fazer? Ó, eu posso vir aqui, dar um enter aqui, ou eu posso dar um enter aqui, tá? Para quebrar minha linha. Posso dar um enter aqui, ó, que ele fica bonitinho até, tá? Então, não tem problema, tá? Então, se eu executar isso daqui, olha que legal. Então, ele pegou esse cálculo aqui, ele adicionou dentro de dados expressão fold change. Então, se eu abrir minha tabelinha aqui dentro, ó, eu tenho meus fold change. 15 dividido por 5, 3. 8 dividido por 3, 2,6. Tá? E assim vai. Belezinha? Belezinha, já entendi. Vamos agora para o passo 3, que é a interpretação dos resultados. Tá? Então, passo 3. Interpretar os resultados, tá? Então, olha que legal. Passo 3. Vou colocar assim, ó, genes, tá? Com fold change. Fold change maior que fold change maior que 2 são considerados, só um exemplo, tá, pessoal? São considerados superexpressos
em tumores. Pronto, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar de genes superexpressos. Superexpressos. Genes superexpressos recebe dados. Olha só que legal. Dados, expressão. Vou chamar o colchete. O que o colchete ele faz? Tá? Ele faz tipo uma seleção do que você quer aqui dentro de dados, expressão, né? Aí você vai separar por vírgula. O que é antes da vírgula são as linhas, o que é depois das vírgulas são as colunas. O que eu quero de linha, né? Na linha eu só quero os dados em que o meu fold change, dados expressão, em que o meu fold change ele é maior do que 2, tá? E na coluna, opa, peraí que eu coloquei depois da vírgula, né? É antes da vírgula, peraí. Aí, prontinho, tá? Ok, então depois do 2 eu coloco a vírgula. Beleza, tá? Então, já aí nas colunas, eu quero todas as colunas. Se eu quero todas, eu não preciso especificar, tá? É só deixar o campinho vazio ali, tá? Então, Ctrl, Enter. Olha que legal, pessoal. Genes superexpressos. E aí, Jean, como que eu faço para ver esses genes superexpressos? Então, eu posso vir aqui e exibir os resultados, tá? Então, eu posso dar um print, tá? Só para ficar mais completinho a nossa resposta, né? Então, genes super, né? Na verdade, super expressos. Genes super expressos são quem? Print. Vou colocar assim, print. Aí dá, genes super expressos, né? Super expressos, que é esse carinha aqui. Então, aqui. Pronto. O gene 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Por quê? Porque todos foram maior do que 2. E se eu colocasse assim, maior do que 3. Vamos colocar maior do que 3. É melhor. Aí, ele já fez o filtro, ó. O 3, o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? Porque o fold change é maior do que 3. Belezinha? Belezinha, já entendi. Super legal. Então, posso fechar aqui meu script. Tá? Então, é isso, pessoal, tá? Essa foi a aula de hoje. Foi um exemplo mais prático aqui, tá? Do uso de operadores que a gente vem utilizando aqui na aula, tá? Que a gente vem aprendendo. Então, trabalhamos com o sinalzinho de maior, né? Trabalhamos com os dois pontinhos para construir sequência, trabalhamos com nome de genes, trabalhamos com dados de expressão, tabelas, né, que é uma coisa nova para vocês ali que eu mostrei como que cria, trabalhamos com divisão, enfim, tá? O que vocês poderiam fazer aqui também, ó? Já que a gente fez os super expressos, vocês poderiam fazer aqui o subexpresso, né? O que é o subexpresso? Aqueles que têm um fold change menor do que 1, por exemplo, tá? Acrescentar mais genes aqui, enfim, tá? Vocês poderiam brincar dessa forma. Beleza? Vejo você então na próxima aula.